Seja bem-vindo a mais um devocional do Venha o Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje, queridos, nós vamos tratar o tema chamado Não interprete a palavra de Deus errado. Antes de nós falarmos propriamente sobre esse texto, eu quero que você ore comigo. Feche os seus olhos, se aquiete, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigada por mais um dia de devocional. Obrigada, Senhor, porque até quando nós precisamos de um puxão de orelha, Pai, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina. E nessa hora, Deus, eu quero pedir perdão, Pai, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas. Quero pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que a gente abre a Bíblia e interpreta ela do nosso modo. Nos perdoe por isso, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, venha nos ensinar, venha nos encorajar. Que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti e aplicar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Fica conosco, Senhor. Abençoe essa pessoa que está comigo e que essa palavra encontre um solo fértil no nosso coração para que essa palavra possa frutificar e que realmente a gente aplique isso no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei para vocês, o tema é Não interprete a palavra de Deus errado. A Bíblia ela nos ensina tantas coisas importantes, são inúmeras passagens que nós podemos associar com a nossa vida, não é mesmo? Mas você já reparou que sempre que nós ouvimos algum relato bíblico, nós sempre queremos nos colocar no lugar dos heróis da história? Quer ver? Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 1, os versículos 12 e 13, que diz assim: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. Por exemplo, queridos, nessa passagem que nós acabamos de ler, diz que o povo de Israel era escravo no Egito. E os egípcios, eles tiveram medo porque o povo de Israel estava crescendo muito. E aí, por isso, o faraó pediu para que aumentasse a carga de trabalho do povo de Israel, né? E quando nós olhamos para essa passagem, queridos, a gente começa a pensar da seguinte forma: eu sou Israel, né? Eu sou o povo de Israel e o povo do Egito ou o faraó é o diabo que está querendo me destruir, ou mesmo a gente pode atribuir faraó falando que é o nosso patrão, né? Que o nosso patrão não é crente, o nosso patrão está nos perseguindo. Queridos, você já parou para pensar que nessa história, ao invés de nós sermos o povo de Israel, nós podemos estar sendo no dia a dia faraó? Talvez você está perseguindo tanto uma pessoa por causa de inveja ou por medo dessa pessoa tomar o seu lugar. Eu quero que você reflita muito nisso, porque essa mensagem me trouxe muito temor, sabe? Outro exemplo que eu quero dar para vocês, quando a gente escuta falar sobre Davi e o gigante Golias, quando a gente pensa neles dois, logo na nossa mente já imagina assim: eu sou igual Davi, eu sou servo de Deus e os gigantes são os meus inimigos, são os meus problemas. Mas, queridos, talvez hoje a gente está sendo o gigante, a gente tem afrontado alguém, talvez a gente está numa posição superior e a gente está afrontando as pessoas, talvez com aquela história também dos 3 homens que foram lançados na fornalha. Talvez você, a gente está se parecendo mais com aquele rei orgulhoso e prepotente que não aceitou que ninguém descumprisse as suas ordens. E não nós sermos parecidos com os 3 homens que foram lançados na fornalha. Estão conseguindo entender? Muitas vezes, queridos, nós estamos sendo aqueles que perseguem e nós não somos os perseguidos. Talvez se nós tivéssemos vivido nos tempos de Jesus, será que nós seríamos um dos discípulos de Jesus, né? Será que nós seríamos ali um dos 12? Ou talvez eu e você seríamos
um dos religiosos que perseguiram Jesus? Ou será que nós seríamos uma das pessoas que mandaram crucificar Jesus? Queridos, vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer mascarar, sabe, os nossos defeitos. Mas em nome de Jesus, que nós possamos assumir os nossos erros, que nós possamos assumir as nossas falhas. Entenda que a palavra de Deus não é para massagear o seu ego. A palavra de Deus serve para que nós conheçamos a nós mesmos. E muitos problemas que nós temos enfrentados, queridos, foram causados por escolhas erradas que nós mesmos fizemos. Decisões precipitadas que nós tomamos sem consultar a Deus. Sabe? Não adianta a gente querer ser o herói da história se na verdade nós temos sido o vilão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Talvez a gente está sendo uma pessoa grosseira, sabe? A gente tem maltratado as pessoas, a gente não tem dado o respeito, o carinho, a atenção que as pessoas merecem. Então, queridos, em nome de Jesus, que a gente possa assumir hoje os nossos erros e resolver mudar de vida. Talvez se você, marido ou esposa, talvez você tenha sido infiel no seu casamento. Dê um fim nessa situação. Sabe? Pare de perseguir as pessoas. Deixe de ser uma pessoa encrenqueira. Aprenda a ser mais tolerante, mais amável, mais gentil. Não seja o chato da turma, não seja o chato da família. Muitas pessoas, queridos, na nossa casa, elas estão vendo o nosso comportamento e às vezes elas não se converteram por causa do nosso mau testemunho. Então vamos vigiar com isso, queridos. Vamos vigiar, porque a palavra de Deus ela serve para nos ensinar. Então, que nós não interpretemos a palavra de Deus de forma errada. Que a gente não fique olhando para as histórias e achando assim, nossa, eu sou vítima, nossa, eu sou o herói da história, nossa, tá cheio de vilão contra mim. Queridos, cuidado com isso. Vamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus ela serve para nos instruir, para nos exortar, para que a gente mude. Então, hoje, que esse devocional, eu sei que foi um devocional duro, pesado, mas que a gente possa refletir em tudo isso e que a gente possa mudar, sabe? Mudar mesmo para melhor, mudar nossa vida, mudar nosso comportamento, nossas atitudes e que a gente peça para o Senhor, para que o Senhor fale conosco através da palavra dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você tenha a direção do Senhor sobre tudo aquilo que você precisa fazer hoje. Em nome de Jesus. Amém.